Renato Gaúcho já deu área, né, Flávio? Você viu, né? Meteu o pé. Já. Queria te ouvir, Vamp. Renato Gaúcho não é mais técnico do Vasco. Eu já sabia, quando teve a parada pra Copa, eu digo, o Renato não volta mais. Ele pediu demissão, não aceitaram. E agora chamaram. Agora eu falei, não. Vamos ver agora quem tá no mercado para o Vasco contratar, né? Tem que olhar isso também. Eles arrumam um português da 5ª divisão lá e traz aí pra ficar uma semana. Especularam André Jardine, mas o Jardine saiu do México, foi para os Emirados Árabes. O Vasco teria feito um contato ali, mas já se acertou com o mundo árabe. O André Jardine, técnico brasileiro, fez sucesso lá no futebol mexicano com o América do México. E o Renato, demitido do Vasco, uma informação que pegou muita gente de surpresa. Bruno Prado. Porque foi no meio da Copa, né? Também o Vampeta falou, né? Ele esperava já que o Renato não ia ficar. O que surpreendeu é que não foi logo que parou o campeonato, né? Passaram algumas semanas aí o Renato sai do Vasco. Mas me dá essa impressão mesmo, assim, que o Renato... E ele não está errado, não é uma crítica ao Renato, não. Assim, que o Renato, ele não precisa mais ficar passando por dor de cabeça, né? O Renato, no ano passado, saiu do Fluminense, depois de ter feito um ótimo Mundial de Clubes. Ele era o técnico do Fluminense, que foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. E pouco tempo depois, meses depois, ele sai do Fluminense, quando o time foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Lanús, no Maracanã, e ele pede demissão na entrevista coletiva, né? A torcida xingou ele, vaiou, chegou na coletiva e pediu demissão. E, pelo que falaram na época, nem o presidente sabia que ele ia pedir demissão na coletiva. Depois ele até falou que se arrependeu disso, mas, enfim, ele pediu demissão na coletiva. Foi vaiado, falou, quer saber, sai fora, acabou, não querem mais que eu fique aqui, eu vou embora. E agora no Vasco, né? O Vasco, ele terminou essas rodadas antes da Copa na zona de rebaixamento, né? O Vasco é o 17º, essa 17ª posição ficou revezando ali Corinthians, Santos, Grêmio, Vasco, e quem terminou foi o Vasco na parada, né? Após 18 rodadas. Então eu já imaginava que o Renato não ia querer ficar passando por uma luta contra rebaixamento e sendo vaiado, sendo xingado. Ele foi xingado quando perdeu pro Bragantino em casa, foi 3-0 pro Bragantino, 3-1. Mas é muito louco, né? Porque quando os primeiros jogos dele no Vasco, ele ficou assim, ele fez 5 vitórias seguidas, algo assim. E aí aqueles exageros, né? Nossa, agora o Renato mudou o Vasco, tá vendo? Tava uma porcaria com o Diniz, agora com o Renato mudou tudo. E óbvio que o Vasco teria uma queda. E quando o Vasco tem uma queda, porque o Vasco nos últimos anos tem sido isso, né? O Vasco não é um time... O Vasco normalmente briga mais embaixo do que em cima já há muito tempo. Quando tem uma queda que é normal pro Vasco atual, aí xinga o Renato, o mesmo cara que estavam falando que era um gênio porque ganhou 5 jogos. Aliás, o único time que ganhou do Palmeiras no Brasileiro foi o Vasco na estreia do Renato. E agora já não serve mais. Daqui a pouco vai vir outro que vai durar 3 meses. Isso tem coisa pro Hendrick. Se o Hendrick entrar e não jogar bem, ele vai virar de gênio para vilão em 2 dias. Sim. Em um dia, 24 horas. E aí, claro que a gente está no meio da Copa, né? Então, os clubes a gente vai falar mais depois da Copa. Mas tem alguma coisa que acho que é bom observar, né? Tem coisa que fala, o Renato não deu certo no Vasco, ou o Diniz, ou o Carille, que foram os últimos que passaram. E o próximo que vier vai ser a mesma coisa. Tem coisa que não é do técnico, é do clube, cara. Pega o que o Vasco fez nos últimos anos e pega como foi a campanha do Diniz, do Carille, do Renato. Assim, é muito parecida com a campanha do outro ano, de 5 anos atrás, de 6 anos atrás. Não muda muito. Então tem coisa que é o limite da estrutura que hoje tem o clube, da condição que hoje tem o clube. Então não tem o que fazer muito mais do que o Renato fez, ou do que o Diniz fez, ou do que o outro fez. O Vasco atual é mais ou menos isso. Segundo a nota do Vasco da Gama, a decisão foi tomada em comum acordo. Clube e Renato Gaúcho já é a 3ª passagem do Renato Gaúcho pelo Cruz Maltino. De 2005 a 2007, 2008 e agora em 2026, Flávio Prado recebeu a informação no meio do jogo do México, no meio da transmissão de México e Coreia do Sul. Estava lá ontem com o Felipe Facincani, com o Zé Manuel, com o Daniel Lian e recebi essa informação. Muitos times estão voltando agora das férias também. Vai ver, o Vasco também voltou e agora já voltou com essa decisão. Renato Gaúcho não é mais o técnico do Vasco da Gama. A informação que eu tive, na verdade li alguma coisa, né, a respeito, foi que o Renato estava fazendo exigências de algumas contratações que o Vasco não tem como cumprir. E aí, sendo assim, não havia nenhum interesse, nós vamos precisar minimamente disso. E acho que o Vasco não tinha condição de ter esse minimamente. E aí, né, chegaram no acordo. Acho que é um momento certo, porque primeiro, não vai acontecer nada com o Renato. Tá tudo bem para ele, abriu mão da multa, tá tudo certo. E segundo, já que vai troca enquanto há tempo para preparar a equipe minimamente
para voltar, né? Porque o Vasco está em queda livre e pode ter problemas até na continuidade do campeonato. Nós temos aqui os números dessa passagem do Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. Se liga só, entrando agora na nossa tela, a passagem do Renato pelo Vasco, foi demitido nas últimas horas. São 22 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados, 31 gols sofridos e um aproveitamento de 50%, os números do Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. Um aproveitamento de 50%, provavelmente quase todos os técnicos do Vasco nos últimos anos tiveram isso ou menos. Cara, deve ser bem raro, assim, pegar, sei lá, pode pegar 10 anos, pode pegar um longo prazo. Em 10 anos, o Vasco teve um monte de técnico nos últimos 10 anos, eu duvido que tenham 3 que tiveram mais que 50% de aproveitamento. Nos últimos 10 anos do Vasco, eu duvido que tenham 3. Sim. Talvez algum que dirigiu o time na Série B tenha um pouquinho mais, porque na Série B é um nível mais fraco, mas pegar os que dirigiram em Série A, né, para ter um parâmetro melhor. E eu não ficaria surpreso se não tiver nenhum. É que realmente, depois até posso tentar olhar isso aí. Eu posso falar, por exemplo, do São Paulo, que eu acompanho mais. Até no São Paulo, os últimos técnicos que passaram lá, os últimos 5, 6 técnicos, quase todos têm um aproveitamento muito parecido, em torno de 55%. Quase todos. É o Rogério, é o Dorival, o Roger foi um pouquinho abaixo e não durou muito, é o Crespo, é o Zubeldia. Quase todos é uma média de 55%. Às vezes um tem 54%, outro pode ter 56%, mas é ali no torno de 55%. Quase todos que passaram pelo São Paulo. Ou seja, os 55% são do São Paulo. Não é do Rogério, do Zubeldia, do Crespo, do Dorival. Como esses 50, provavelmente eles são do Vasco. Provavelmente, se for buscar, depois eu posso até ir buscar, quase todo mundo que passou no Vasco nos últimos anos tem mais ou menos esse aproveitamento aí. A respeito do Renato Gaúcho, Vamp, Renato deixa o Vasco na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, 20 pontos. Classificou o Vasco na Copa Sul-Americana. Vai ter agora o Independiente Medellín da Colômbia nesse play-off da Sul-Americana e também nas oitavas da Copa do Brasil. O Vasco encara o Fluminense. Então, deixou o Vasco nessa condição. Agora o Renato vai curtir o futevôlei, que ele só trabalha em clubes, né? Rio Grande do Sul, mas especificamente Grêmio. É Grêmio, times do Rio. Grêmio, times do Rio. Quando fugiu um pouco disso, foi para Salvador e comandou o Bahia em Salvador, Vamp. Eu quero ver agora, não. A vida do Renato já sabe, né? Se pintar alguma coisa lá, talvez volte pro Grêmio, fica ali. Se voltar a trabalhar, Bruno, é só isso aí. Quero ver agora quem é um treinador que chega pro Vasco. Estou mais interessado em ver quem vai chegar pro Vasco. Difícil, né? Não tem, assim, um técnico... Será que Roger Machado, de repente? Não sei, me veio na cabeça agora. O brasileiro tem o Roger, né? O que mais? De brasileiro que no Vasco iria atrás, né? Não tem muita opção, não. Ou vai buscar alguém fora aí, vai buscar um argentino, um português, sei lá. Não tem. Alguns argentinos que trabalharam aqui arrumaram clubes na Argentina aí nesse período de Copa. O Sampaoli assumiu o Tajeres, o Vojvoda assumiu o Racing. Né? São alguns... o Vojvoda foi pro Racing? Foi. Foi demitido o Gustavo Costas, que é o ídolo do clube, e a torcida protestou pela demissão dele. Foi? Demitiram ele? A torcida protestou, não gostaram da demissão dele, mas foi demitido e o Vojvoda assumiu o Racing. Então vamos ver o que o Vasco vai fazer. Você vai buscar alguém de fora, porque dos brasileiros que costumam rodar nos times de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, eu só tô lembrando do Roger no mercado mesmo. Agora, o que será do Vasco da Gama? Uma escolha que pode impactar o segundo semestre, que será decisivo para o Vasco hoje na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Pilhado vai se deslocar pela Filadélfia, a terra do Rock Balboa, vai lá conferir a festa do torcedor, pegar o credenciamento e qualquer coisa, só mandar uma mensagem aqui pra gente, igual no último jogo, que a gente fala pra você qual que é o portão, você tem que retirar o ingresso e tá tudo certo. Tava perdidaço o nosso Pilhado no último jogo. Se não é a equipe da Jovem Pan, Bruno Prado, acho que nem teria entrado, teria assistido o jogo do Camelô mesmo, ali no primeiro jogo da Seleção Brasileira. Que não é a nossa torcida, é isso aí. Pedro! Fala, Pilhado. Só pra você deixar de ser engraçadinho, eu vou fazer vídeos hoje e fotos mostrando pro Bruno Prado, esse animal, aonde eu vou estar sentado. Hoje vai estar no lugar VIP. Lugar ali, VIP. Nas primeiras fileiras, tranquilo, relaxado, analisando o jogo. Aí eu quero ver a risadinha do Bruninho. Vou logo lhe avisando, hein? Vou logo lhe avisando meus 3 ingressos. Os ingressos, 4. Como é que foi? 4 ingressos.
Não tem nada de 4, são 3. São 3, não tem nada de 4. Mais um pra avó das crianças, pô. Avó das crianças. Pô, cuida da minha filha pra caramba lá. Eu vou me sentir mal, pô. Pra avó das crianças. Aí vai a mãe e as filhas. A avó que cuida de todo mundo. Te amo, Marcos. Vai, pra avó das crianças. Posso fazer. Vem falar com o homem lá, pra avó das crianças. O Júnior tá lá em Santo Antônio de Jesus. Campeão do mundo. Ele tá na cidade dele. Mandei entregar agora pra ele 10 quilos de camarão e 5 quilos de pescada branca. Ele falou, pega meus ingressos, vou falar com os caras. Fala de conta que deu pro Júnior, 2 meus e 2 do Júnior, vai. Te amo. Fala pro cara, o vó das crianças. Hã? Mas eu vou tentar mais. Fala pra ele que é do Júnior. É um pentacampeão. Que na hora a gente vai estar tudo com ele. Aquele cara lá, a gente vai estar tudo apoiando ele. Deixa com nós. No momento certo, a gente tá junto. É o nosso pentacampeão. Calma. Tá... Mais 2 semanas tá voltando todo mundo aí. Fica tranquilo, a gente vai ter que fazer uma panela aqui. Mais 2 semanas tá todo mundo de volta. Eu preciso sair, cala a boca, Vampeta. Eu preciso sair. Tamo junto. Obrigado. Amo vocês, Vampeta. 3 estão garantidos. 4. Fala com o cara tem o poder na mão. Fala com o cara.